e entender esse momento da virada. Quem é a Fernanda? Fernanda é uma idealista. Eu gosto de me apresentar assim. É uma idealista que acredita que todo ser humano é como uma estrela, né? Tem brilho e luz própria. E o meu objetivo aqui no mundo, a minha função aqui no mundo é ajudar essas pessoas a descobrirem essa luz e descobrirem como colocar para fora, como mostrar tudo isso ao mundo. Eu sou coach de marca pessoal, sou fotógrafa, tenho um estúdio de fotografia aqui em Salvador, no qual a gente se conheceu, e sou também designer. Então, trabalho aliando esses três conhecimentos, o coaching, a PNL, os conhecimentos de personal branding, marketing, design, uso de cores, tudo isso para poder ajudar os profissionais a colocarem a sua cara no mundo, mostrarem a sua identidade, perderem o medo de se comunicar, de se expressar, assim como eu perdi, e aí ocuparem seus lugares de direito, de bons profissionais, profissionais que querem atuar de forma ética, com compromisso com o cliente, emanando assim energias positivas e ajudando a melhorar a nossa vida, a vida do planeta, porque eu acredito muito que todos nós somos pedacinhos de energia que vão, ao trabalharem de forma positiva, com autoestima elevada, a gente propaga isso e vai aumentando essa conscientização e, enfim, ajuda o mundo, que é o que a gente está precisando. Então eu sou isso Que aí, sou legal, mãe, sou esposa, sou amiga, sou uma doida, de vez em quando ando filosofando por aí, mas é a minha essência. que legal, que legal. Mais uma vez, assim, né? Muito bacana a gente ter esse momento. Eu lembrando aí do primeiro momento, né? Que a gente se conheceu, e aí já de parceria, né? Nas primeiras fotos e tudo mais. Então, assim, uma satisfação gigante ter você aqui, tá? Mais uma vez, É. obrigado por aceitar o convite. E aí, então, a gente já tem uma noção de quem é a Fernanda hoje. Mas parece que as pessoas têm aquela ideia, né, de que é tudo um passe de mágica, né, Fernanda? Que assim, Uh, em um estalar de dedos, a Fernanda apareceu e é coach, e hum. ajuda outras pessoas com suas marcas, ajuda as pessoas a imprimirem a sua identidade, né, em seus negócios. Mas é assim mesmo, Fernanda? Foi assim fácil? Como é que era a Fernanda lá atrás? Fernanda foi uma aborrecente. Você já deve estar com alguns por aí, né? É Vocês estão verdade. crescendo. Pois eu fui uma aborrecente, me sentia incompreendida, era muito diferente de todo mundo, minha maneira de pensar sempre foi muito diferente. Eu sempre busquei o porquê das coisas e hoje a gente já cria crianças de forma diferente de como nós fomos criados. Então, meu pai, minha mãe não tinha muito traquejo para ensinar os porquês, então eu briguei muito, eu fui muito contestadora, bati muita porta e me sentia muito incompreendida. Então, por conta disso, eu criei uma imagem sobre mim de timidez, de que não conseguia me encaixar nos ambientes. Eu sempre tive muita dificuldade com amizade, eu sempre tive muita dificuldade de expressar todo esse sentimento que eu tenho, gerando emoções. Eu até hoje tenho essa dificuldade de comunicação. E então eu me sentia, ao mesmo tempo em que as pessoas me viam, as amigas me viam como conselheira, como que não sentia nada, que estava sempre de bem com a vida, internamente eu me sentia muito incompreendida. E isso muitas vezes me frustrava. Eu me lembro que eu deixei de ir para festinhas de colegas porque eu não gostava de vestir um vestido, eu não me sentia parte daquilo ali. E muitas vezes, na época de festas, esse final de ano, São João, Páscoa, a minha irmã ia com as amigas, ela sempre foi convidada para ir para os lugares e eu não. Então, eu Sim. achava que o mundo é que estava de mal comigo.
E aí eu vim a descobrir que não era nada disso. Mas eu fui muito incompreendida me sentia, na verdade, Sim. incompreendida na adolescência. E na faculdade, quando eu me entendi que eu já não era mais a vítima, que eu precisava tomar parte da minha vida, eu mudei da água para o vinho. Aí eu virei a chave, eu comecei a correr atrás, mas as pessoas me enxergavam como grossa, como arrogante, como alguém que queria passar por cima dos outros. Então eu vivi muito tempo da minha vida expressando uma coisa e sentindo outra. E Você, isso é você muito hoje, complicado. você hoje olhando assim para trás, você consegue é, perceber o porquê que você se achava tão incompreendida ou tão deslocada? Era mais por conta dessa timidez, de fato? Você consegue perceber uma outra coisa? Ah, tem dois motivos. Hã. O primeiro é porque eu sempre fui muito diferente. Eu sempre pensei diferente, até hoje eu ainda me sinto muito diferente, mas entendo, eu entendo de energias, eu acredito nessa questão da evolução espiritual, então eu entendo que muitas pessoas ainda não estão no mesmo estágio e aí às vezes você fica incompreendido em relação a isso. Na verdade são três. Aí esse ano eu descobri que a minha personalidade é de introvertida, ou seja, existe um terço da população que tem características parecidas com a minha, que gosta mais de ficar nos bastidores, que não gosta de muito público, que se energiza quietinha, que prefere trabalhar sozinha, e isso é apenas um terço da população. Então, é muito mais fácil a gente achar os que são mais extrovertidos, que comunicam, que querem público, que agora na pandemia devem estar com os cabelos em pé, presos dentro de casa. Para mim foi super tranquilo. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é que, na verdade, naquela época eu não me conhecia. Então, a mensagem, os sinais que eu colocava, né, que eu expressava, por voz, por fala, por corpo, linguagem corporal, pelo modo de pensar, eu estava expressando coisas completamente diferentes da minha essência, porque eu não me conhecia. Então, Sim. nessa comunicação, o problema era eu, não era um outro. E aí, quando eu descobri o personal branding, que eu fui fazer no coach, a gente se entende, só que fica interno. E aí, Sim. quando eu descobri o personal brand, que é essa questão da marca pessoal e de que a gente comunica algo mesmo sem a gente querer, é que eu entendi que eu estava comunicando errado. E por isso eu me sentia incompreendida, eu não tinha as oportunidades, não vinham, tudo que eu desejava, nada eu conseguia, porque de fato eu não estava expressando. Eu disse que na adolescência eu era vista como a colega, a amiga, a conselheira. Já na faculdade eu fui vista como arrogante. Teve gente dentro da faculdade que queria me bater, porque dizia que eu era Caramba. muito arrogante porque eu saí de um ponto em que eu queria as coisas e não fazia, para o ponto de eu virar a ser presidente do diretório acadêmico da escola, da faculdade, porque eu decidi que eu queria ir atrás das coisas. Só que eu fui de um ponto a outro e provavelmente a forma como eu expressava isso era assim, de autoritarismo, arrogância, por mais que eu não quisesse. Então são essas três questões que tem aí e que muita gente sofre hoje com isso. Então você saiu de um extremo que era queria e não fazia, e aí depois você foi para um outro extremo que era fazia e não ligava. Não estava nem aí para o que as outras pessoas iam dizer, era mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E hoje eu falo que existe uma frase que rola por aí, principalmente aqui pelo Instagram, que é o que o outro pensa sobre você diz mais sobre o outro do que sobre você. E eu não concordo em nada com essa frase. Porque o emissor da mensagem é você. É você que tem que se preocupar em como que você está transmitindo as coisas sobre você.
Claro que a gente entende que existem os filtros de realidade que a outra pessoa tem. Sim. Só que se você trabalha direitinho, se conhece e cria uma estratégia, eu falo mais do profissional, cria uma estratégia de comunicar somente coisas, atitudes, ações, pensamentos que vão construir a sua reputação positiva, então você é responsável por isso. Não é o outro. Não é deixar que o outro descubra que você tem valor. Não é de deixar que o cliente descubra que você é melhor do que um concorrente. Você tem que emitir as mensagens. Você tem que escolher o que, é que você vai comunicar. A Entendeu? responsabilidade é de quem comunica, né? Exatamente. A Exatamente. responsabilidade é de quem comunica. E a gente às vezes fica nessa coisa de que, ah, não tô nem aí pro que pensam, pro que acham, que não. Como se a gente vivesse isolado no mundo, né? E longe disso. A gente vive dentro de um É, planetinha onde a gente tem que se relacionar com uma porrada de tipos de pessoas diferentes. E a gente tem que ter jogo de cintura, porque senão a gente vai para esses dois extremos que você está falando, né? Ou vai querer e não vai fazer nada porque a gente se sente podado, né? Pelos padrões, ou por um outro lado a gente vai fazer de tudo e vai dizer, ó, tô nem aí, dane-se a opinião de todo mundo. E aí você falou não, que isso mudou um pouco exatamente durante a faculdade. Aí você foi, fez a faculdade, você fez a faculdade em eu fiz a já em Brand, faculdade, não? chama Educação Artística com ênfase em computação gráfica, e depois virou design. Ok. E aí as coisas começaram a mudar na faculdade ou após a faculdade? Não, eu fiz a faculdade, eu entrei na faculdade sabendo que eu não ia ser empregada de ninguém, que eu não tinha perfil para isso. Fiz estágio em alguns lugares, que esses estágios construíram o meu eu profissional, não só em questão técnica, mas em questão de relacionamento com as pessoas, porque a gente vê, né, que eu tive esse problema. Então, nos estágios, tinha que me relacionar mais com as pessoas, eu tinha que lidar com o cliente. Então, eu fui aprendendo isso aí. Então, eu estagiei em alguns lugares e aí fui funcionária por um ano de uma empresa de criação de convites de formatura. E logo depois eu montei a minha empresa. Aí, Sim. quando você monta a sua empresa, eu montei com mais 3 sócias. Você acha que está no lugar certo, né? Que você vai fazer o que você quer. Bom, nesse processo eu levei 13 anos dentro da empresa. Eu fui me descobrindo que tudo que eu queria, eu conseguia, e também eu fui entendendo como fazer essa relação com as pessoas. Tanto é que o meu papel lá dentro era de produção, eu não lidava com o cliente de comercial, mas eu lidava com o cliente já dentro de casa e era responsável pelos funcionários. Assim, não foi estabelecido que eu era responsável pelos funcionários. Mas a Sim. forma como eu fui evoluindo e me percebendo, eu fui criando um relacionamento e eles diziam que era a sócia mais tranquila para conversar. E fui criando também relacionamento com os fornecedores. Então, eu fui moldando essa minha personalidade para aprender a ter empatia, para aprender a me comunicar, a aprender a entender o lado do outro. Falhou um pouquinho. Então acabou sendo mais por uma questão de necessidade, né? Porque você se viu ali tendo que lidar com outras pessoas e que essas pessoas não necessariamente iam, é, é, como é que é a melhor palavra? Aturar o seu jeito de ser igual da faculdade, né? Exatamente, exatamente. Você está carregando ou sou eu, Titi? Não sei. Não, eu tô normal. É, Tô te vendo normal é, aqui. então sou eu aqui que está oscilando. Sim, exatamente. Eu tinha que lidar com as sócias, que é um casamento, e Sim, tinha que lidar com o cliente, que era o mais difícil, porque era eu que dava norma para o cliente, era eu que dizia o não, porque o comercial não sim, pode dizer o não. sim. E aí eu fui moldando a minha forma de como dizer esse não, de não ficar tão chata.
né? certo. Porque a gente tem na sociedade de que o cliente tem sempre razão. Hoje eu já sei que não é assim e não concordo tanto com essa fala também. Mas a gente Sim. tem que ter uma maleabilidade com o cliente. Então eu fui me acostumando e me moldando e foi dando certo. Tanto é que quando eu saí da sociedade, os funcionários me disseram isso, que era mais fácil lidar comigo do que com todas as outras. Que Mas aí legal. ainda não resolveu o meu problema. Ainda tem, ainda passei um bom estágio aí até ser o que eu sou hoje. Aí Vai você me saiu da perguntando aí que eu vou sociedade, contando. né? Você saiu da sociedade e aí montou sua empresa. E aí? Aí eu saí da sociedade, montei o estúdio de fotografia junto com o meu esposo, que é uma outra confusão, né? A gente envolver isso aí, mas tá dando certo. Só que na empresa, com as sócias, eu não era o comercial. Então eu não Sim, precisava me expor tanto. Eu sim, tinha o meu relacionamento, mas com clientes que já estavam na casa, que já estavam dispostos a me ouvir, porque já tinham contratado a empresa. No estúdio eu tinha que ser tudo, porque eu não tinha mais equipe, era eu e só eu, porque Gustavo faz alguns serviços e fica na parte mais administrativa. E aí é que veio o X da questão. É eu e aí? acreditar que a minha imagem gerava a confiança. Porque até então eu tive esse processo na faculdade de que o que eu falava as pessoas acreditavam que era arrogante. Com Sim, o pessoal do estúdio, da empresa, era interno, eu fiquei numa zona de conforto, que só bastava eu ficar ali dentro, eu não precisava me expor tanto, porque tinha as outras pessoas para fazer isso. sim, E nunca foi fácil para mim fazer essa exposição, chegar em festa e conversar, e ir para evento e me apresentar. Isso não foi fácil, não é fácil porque é da minha personalidade. sim. Mas no estúdio eu precisei fazer. E aí eu demorei um pouco a pegar no tranco e entender que Fernanda precisava aparecer. No estúdio, o que aconteceu? Eu comecei a participar de alguns workshops, algumas coisas, mas eu falava em nome do estúdio. Eu tinha uma máscara Sim, de que era a empresa, não era eu, sim, era a empresa. No meu cérebro, funcionava dessa forma. Eu vou comunicar o GF Studio, eu vou falar sobre o GF Studio o tempo inteiro. Tanto é que no meu WhatsApp era a marca do estúdio, não era a minha foto. Até então eu sim, nunca tinha tido fotografia minha. Eu não fazia selfie, eu não fazia nada disso, porque eu achava que não precisava. sim, E por um tempo funcionou, porque nós estávamos entrando no mercado com um esquema diferenciado, não sei o quê. Só que aí veio a internet, veio a rede social de forma comercial, que tem uns 5 anos por aí, né? Que teve esse boom maior. E aí, eu tive que fazer. Fazia os diabos dos selfies quando ia para os eventos, e era uma coisa, eu me sentia assim, o personagem, a pessoa mais ridícula do mundo. Por que isso? E por que hoje eu não sinto isso? Porque eu consegui entender o motivo pelo qual eu preciso fazer isso. Foi aí que, dentro do personal brand, eu entendi que não basta apenas falar sobre a empresa. As pessoas precisam e querem saber quem está por trás das marcas, quem é que está ali, quem é o humano que está ali. Pronto, entendi isso, mas ainda assim era difícil. sim, Ainda assim é muito complicado. Você ligar uma câmera dessa, você se colocar vulnerável, você gaguejar, você ligar uma live e não ter ninguém, você fazer um card e ninguém comentar. Essa exposição é muito difícil para quem é mais reservado, mais introvertido, introspectivo. É difícil para os extrovertidos também. Às vezes sim. eles nem comentam sobre isso, mas para mim era muito difícil. E aí eu fui em busca do porquê eu estava fazendo isso. Por
que eu estava me colocando à disposição e o que poderia gerar em mim energia suficiente para eu suprir esses desafios, para eu ultrapassar esses desafios. Foi aí que eu fui em busca de propósito, fui em busca do Ikigai, fui em busca de entender qual o meu papel aqui no mundo. E entendendo isso, eu entendi porque eu faço e o que eu faço com o coração e o que eu amo fazer. E quando a gente estuda marca pessoal, a gente faz retrospectiva. E aí eu vim fazendo a minha retrospectiva e percebendo que lá na adolescência, o que eu realmente gostava era de conversar com as pessoas, era de ouvir aquela situação que estava ali incomodando ela e dar uma palavra de incentivo, tentar, eu conseguia enxergar o positivo da situação e trazer para ela, explicar. E é isso que eu faço hoje com a mentoria. Então, toda essa motivação, entender toda essa motivação é que me traz energia para superar os desafios de fazer um vídeo, fazer uma live, né? Fazer esses 7 lives na semana para fazer lançamento, essas coisas todas que para minha personalidade é muito complicado. Mas vou fazendo. Para mim, eu sou suspeito, né? Porque nessa brincadeira tem alguns anos. Eu acho que tem 3 anos, mais ou menos, que a gente se conhece, 3 a 4 anos, que a gente vai se Acho que é. acompanhando, né? E você sabe, eu sempre venho testemunhando a sua evolução, né? Eu sempre venho falando, caramba, é, é, é muito bacana ver o salto, né? Que você tem dado, o quanto que de fato você tem se exposto e o quanto que você tem produzido, o quanto que você vem trazendo conteúdo, disponibilizando e cumprindo de fato com aquilo que você entende que é o seu propósito. E você falou algo que eu achei muito bacana, e eu não sei se você quer comentar um pouco mais sobre isso. Dentro dessa sua jornada, você falou assim, e eu acho que é o que serve para todo mundo que está assistindo, né? A gente está falando sobre o momento da virada, e as pessoas ficam sempre na expectativa de, poxa, o que foi que aconteceu? Assim, qual foi o pó de pirim-pim-pim? Qual foi a mágica que aconteceu? Foi uma martelada que deu na cabeça? O que foi? Porque assim, a pessoa é a mesma, as limitações são as mesmas, né? E por que que essa virada acontece? E uma coisa que você falou aqui que eu achei muito interessante é que você foi atrás do motivo pelo qual você precisava fazer aquilo. E eu acho isso muito poderoso, né? A gente quer fazer as coisas, mas essa razão pela qual eu quero fazer isso é que é extremamente poderoso. E tem gente que não tem clareza sobre isso, na verdade. Isso. Porque esse motivo, tem gente que fica muito no eu. Aí é a questão do ego, né? Eu preciso, eu quero, e aí eu não faço porque eu tenho medo do que o outro está falando, porque eu tenho medo do que vão pensar, porque eu tenho medo da reação de alguém, porque eu tenho medo de me enxergar depois e me ver em defeitos. Então fica ali no ego. Quando a gente parte do princípio de que eu estou aqui nesse planeta, nessa vida, com essas pessoas, eu vim por alguma missão. E a missão, eu entendo que ela tem 2 partes. A primeira é nos elevarmos. É a gente crescer, a gente evoluir, porque não tem motivo para a gente nascer de um jeito, morrer, ter outra vida e continuar do mesmo jeito. E a segunda, que eu acho a mais importante, é eu estou aqui para um bem de alguém, para fazer algo também pelo outro. E isso é que, para mim, bateu mais forte. Porque enquanto eu estou fazendo as coisas por mim, eu procrastino, eu tenho dificuldades, eu enrolo, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Mas quando eu assumo o compromisso de que a minha existência aqui nesse planeta é em prol de ajudar o outro,
E de qualquer forma, você pode vender um serviço, você pode apenas com a sua palavra, com a sua presença, com o seu exemplo, ajudar esse outro, que seja. Você ganha muito mais motivação, porque você assume esse compromisso. Eu acredito firmemente nisso. Acredito que quem ainda está nesse processo de não conseguir e querendo apenas, sem fazer, é porque ainda não conseguiu identificar isso. A ferramenta do Ikigai, que é a filosofia de propósito de vida que a gente trabalha dentro da marca pessoal, ela fala muito sobre isso. Que é você fazer o que você ama, aquilo que você sabe fazer, que você tem habilidade, porque a gente nasce com algumas habilidades e a gente Sim. desenvolve outras. Aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar para você fazer, que é o seu trabalho, mas também aquilo que você pode fazer de bom para o mundo, para a sociedade, para um grupo de pessoas, no que quer que seja, mas para o outro. E a junção disso tudo é que cria esse propósito que hoje se fala tanto e as pessoas ainda não descobriram o que é. Porque está faltando isso. E com os clientes que eu converso, muitos se pegam nesse o que eu estou fazendo para o outro? O que eu estou fazendo em prol de ajudar as outras pessoas e não só a mim? Quando a gente Claro ouve, que a pode gente falar. está numa sociedade que ainda está evoluindo em relação a isso. Esse período da quarentena, eu acho que deu um start aí em muita gente em relação a quem sou eu. E aí, ano que vem, a proposta é quem sou eu em relação ao outro. Mas é preciso fazer isso. Já passou do tempo de fazer isso. A gente vem destruindo tudo, destruindo a relação, destruindo a natureza, sem pensar no outro, sem pensar em que nossas ações têm consequência. Assim como o beija-flor, a metáfora do beija-flor, que a gente diz que o beija-flor que bota a sua aguinha lá, está fazendo a sua parte para o lado bom, a gente também tem a nossa parte para o lado ruim. Se a gente não se conscientizar disso, vai ser muito difícil a gente sair da situação em que nós estamos. Então, eu acredito muito nisso. Eu te cortei. Não, eu ouvi tem pouco tempo alguém dizendo assim, o mercado de inglês é um mercado saturado, já tem tanta gente ensinando inglês e tudo, e aí a pessoa refutou dizendo o seguinte, cara, 95% das pessoas do Brasil ainda não falam inglês. O fato de ter muita gente falando sobre o assunto não significa que tem muita gente aprendendo necessariamente, né? E hoje muito se fala, pelo menos usa-se muito a palavra clareza, propósito, mas como você falou e comigo também não é diferente, à medida que a gente vai conversando, atendendo algumas pessoas, a gente percebe que essa clareza não existe e que essa visão de fato de propósito não existe também, né? As pessoas não têm clareza sobre o que querem, as pessoas não têm clareza sobre o porquê existem, as pessoas não têm clareza sobre o que elas desejam construir. E aí, é clichê, é batido, caramba, é super batido falar sobre isso. Mas é real, as pessoas continuam parecendo aquela historinha da Alice, né? Tipo, qualquer caminho serve, porque as pessoas não sabem para onde elas querem ir. E isso é fundamental nesse momento de virada de chave, né? Eu estava conversando na semana passada com outro convidado e a gente estava falando sobre o seguinte: na verdade foi com a Paloma, há 2 semanas. Ela dizendo: eu entendo que eu talvez não tenha total clareza sobre o ponto onde eu quero chegar. Ela dizendo: eu entendo isso, né? Até mesmo porque à medida que você vai caminhando, você vai descobrindo o caminho, ou vai até percebendo que esse caminho que você está trilhando não era exatamente aquele que você queria ir, e você vai ajustando. Agora, o que é fundamental é você ter clareza sobre o lugar onde você não quer permanecer. E isso faz toda a diferença. E eu acho que foi um pouco disso que deu uma chacoalhada na sua vida também, né?
essa questão desses extremos de tipo, eu não me encaixo, eu sou a diferentona e todo mundo me olha de uma forma, né, diferente e tal. Aí você vai para um outro extremo que as pessoas, ah, não, é arrogante, é soberba, é isso. E você ali no meio querendo saber quem era, na essência, a Fernanda, né? E aí eu até anotei aqui a questão do autoconhecimento, que é outra palavra super batida, mas que as pessoas continuam usando de uma forma ruim, né? E sem clareza. E aí, eu acho que foi exatamente por esse processo que você passou, né? Essa questão do autoconhecimento. E uma vez que você se conheceu, aí tem esse outro processo da autoaceitação. E aí, daquela coisa, da oscilação, aí vem uma linha mais, né, mais tranquila, ou seja, você começa a se enxergar com mais respeito, com mais amor, com mais carinho, consegue se relacionar com o mundo de uma forma mais harmônica e, por consequência, o mundo também responde de forma mais harmônica e você se acha no mundo. Então a pergunta agora para você é: a Fernanda hoje já se encaixa no mundo? Já me encaixo no mundo, já me entendo como propagadora dessas ideias. Já encontrei uma tribo, uma comunidade que pensa parecido comigo, porque isso fortalece bastante. Enquanto a gente está sozinho, quando a gente acha que a gente está sozinho no mundo, a gente fica mais suscetível a uma depressão, a achar que a gente está perdendo tempo. Porém, por outro lado, se eu não falasse, se eu não colocasse essas ideias para fora, eu nunca ia conseguir me conectar com pessoas que pensam parecido comigo. Então, eu já encontrei pessoas assim, tanto é que no início da pandemia eu fiz uma publicação dizendo assim, estou procurando ETs, porque eu me sentia um ET, eu me sentia falando algo que ninguém estava falando ali no momento. E quando começou a pandemia, eu dizia, gente, não precisa vender, se não está ninguém comprando, não precisa vender, mas se coloque à disposição do cliente, converse com o cliente, dê uma palavra de apoio, procure saber como é que ele está, procure saber do seu vizinho. E as pessoas não estavam falando sobre isso. Hoje já todo mundo fala. Então eu dizia, não é possível que eu sou um ET e estou aqui falando sozinha nesse planeta. Então eu fui falando sobre isso, porque para mim é a minha verdade e eu tive coragem de fazer isso. E aí fui encontrando pessoas e fui cada vez mais tendo respostas, tanto das pessoas quanto do que eu falo, que é o universo, trazendo a sincronicidade para a minha vida, de que eu estou no caminho certo, de que é por aí mesmo que eu tenho que seguir e tenho ajudado muitas pessoas, muitos clientes lá do estúdio, com um bate-papo, trazendo a questão da mentoria para quem precisa entender o seu lugar, ganhar essa coragem para se expor, para se colocar aqui. E aí você falou da questão do curso de inglês, do professor de inglês. O que acontece hoje é que a gente se conecta com as pessoas. Então, podem ter 2, 3 mil professores de inglês, mas eu só vou querer fazer com aquele que é muito parecido comigo, que fala mais ou menos a mesma linguagem que eu, que tem os mesmos valores, que tem as mesmas crenças e princípios morais. Então, essas informações, quando a gente trabalha a marca pessoal, não é somente criar conteúdo para colocar na internet, é descobrir como é que você expressa a sua verdade. Como é que você coloca tudo isso para fora? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas entendam que você é importante, porque você é relevante para ela. Você não precisa ser relevante para todo mundo. Você tem que ser Sim. relevante para ela, para essa pessoa que você quer se comunicar, para esse público que você escolheu e que também lhe escolheu e se identificou com você. Então eu E, estou aí nesse caminho. e aí, de diferente, você vai para um outro ponto, que é o arrogante, e aí chega no meio de autêntica. Sim.
Sim, sim. Hoje eu Tanto é vejo. que no início da pandemia eu fiz umas publicações dizendo que eu ia sair da rede social. Porque teve uma enxurrada, não sei se quem está aqui sentiu a mesma coisa, mas teve uma enxurrada de gurus de marketing dizendo faça assim, faça assado, é dessa forma, tem que ser assim, 1.000 seguidores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E mesmo eu conhecendo a minha essência, mesmo eu me entendendo, eu terminei caindo no conto. Eu não comprei curso nem nada assim, mas eu comecei a entrar num processo de ansiedade por conta dessa exposição. Na E aí eu pressão, né? tentei. O que que aconteceu? Eu sou muito analista, eu sou muito reflexiva. Por isso que talvez eu tenha passado de um ponto para o outro e não tenha enlouquecido. Sim. Eu comecei a perceber, eu disse, mas Fernanda, por que que você está com essa ansiedade? Porque eu estava me comparando com pessoas que têm perfis diferentes do meu. E aí tem potenciais diferentes. E aí se comunicam melhor por aqui. E aí tem. Faz as dancinhas, né? Que na época nem tinha as dancinhas, mas faz o humor, faz desse jeito ou daquele. Eu estava me comparando com essas pessoas, eu estava esquecendo da minha essência, esquecendo da minha maneira verdadeira de falar e de comunicar. E aí eu quase entro numa depressão. Foi aí que eu Caramba. botei um post na rede, eu disse, vou sair, não quero mais saber de nada, porque é aquele processo, tem que fazer um por dia, tem que fazer não sei quantos stories por dia, não sei o que, não sei o que. E eu tinha um planejamento, porque eu sou planejadora, eu tinha um planejamento, estava fazendo. Só que o que estava acontecendo? Eu não estava tendo resposta. Ninguém estava comentando, É porque a frustrante minha demais, né? essência não estava ali. É frustrante. Mas eu identifiquei que a minha essência não estava ali. Eu estava fazendo como as pessoas disseram que era para fazer, porque deu certo para elas, só que eu não analisei como elas são e não analisei como eu era. Então não ia dar certo nunca. Não estava conectando. E aí eu entrei no processo de ansiedade e disse: eu vou sair daqui, não vou fazer mais nada, não vou publicar mais nada. Passei uma semana sem fazer nada e disse: não, Fernanda, também a ferramenta existe para usar. Então você vai usar da sua maneira. Sim. Vai usar da maneira que é o seu. Então eu faço menos posts, eu não faço tanto stories. O meu trabalho é mais reflexivo, mais profundo, meus conteúdos são mais profundos. Tanto é que ainda comunicam menos, ou que ainda conectam menos, né? Porque as pessoas estão acostumadas com conteúdos rasos, com superficialidades, com dicas, e não é a minha forma. Então eu vou seguindo e sei que em um momento o negócio vai dar certo. Pra gente que está nessa batalha também da questão da internet, é muito doido, né? Porque para quem não está tão envolvido, talvez não saiba o tanto de energia que a gente demanda, né, em uma postagem, né? O quanto de entrega que tem em uma postagem. E aí tem lá o algoritmo lá que simplesmente não entrega. Ou a gente às vezes vê até falar, ah, legal, e não dá uma curtida, não dá. E é muito louco porque quando você faz uma publicação como essa que você demanda muita energia e que não vem esse retorno, né, dessa curtida ou desse comentário, o que é que seja, a sensação que a gente tem é que a gente está falando para ninguém, né? E essa questão da comparação que você falou é terrível, porque se isso já nos atormenta no meio físico, né? Quando você passa, que você vê alguém com uma roupa, um sapato, o que é que seja, você fala, caramba, olha como fulana é, olha como ciclano é, não sei o quê. Na internet parece que isso ganha uma proporção muito pior, né? No Instagram parece um álbum de fotografia, né? Ninguém tira foto triste, ou seja, ninguém retrata, ninguém compartilha um momento de tristeza, só alegria. Aí você fica, caramba, tá todo mundo feliz, todo mundo tendo resultado, todo mundo, menos a gente, né? Então, e de alguma forma, Fernando, eu sinto que isso também atrapalha
nesse processo de virada de chave? Porque a gente sempre acha que não está pronto, porque a gente sempre acha que a gente precisa de mais, né, para poder dar um passo, para poder tomar a atitude que a gente precisa tomar. A gente sempre acha que a gente não tem o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente. Como é que você vê tudo isso, né, dentro desse nosso processo de autoconhecimento, de autoaceitação, e nesse processo de fato assim, de caramba, eu tenho usado muito uma frase agora, que foi até minha digníssima esposa que me falou a respeito do meu trabalho, que é a questão de transformar a decisão em ação. Como é que você vê todo esse contexto nesse momento de transformar a decisão definitivamente em uma ação? Eu falo, volto a falar, que é você descobrir aonde bate o seu coração. O que é coragem? Vamos dissolver aí, desmembrar a palavra coragem. Eu falo muito sobre isso. Quem me acompanha já ouviu. Cor é coração. E agem é ação. É Legal. agir com o coração. Eu ouvi isso do Murilo Gun. Que Nunca legal. mais eu me esqueci. Coragem é agir com o coração. Quando você descobre por que você age, o que é, aonde o seu coração bate, aonde o seu brilho no olho aparece, você consegue essa energia para ter coragem e partir para a ação. Entende? Que top. Só que, primeiro você precisa descobrir o que você estava falando, aonde você quer chegar. Qual é o seu plano? Não precisa, não é, meu final de vida vai ser assim. E essa questão de propósito não é tão fácil assim descobrir, realmente. Mas você precisa começar. Que uma hora você vai descobrindo, você vai encaixando uma coisa aqui e você descobre. Estar aqui na internet também precisa de um plano, também precisa de um objetivo. É por isso que a gente vê tanta cópia, porque as pessoas não têm objetivo. E aí ela vê alguém publicando, vai lá e reposta. Ela vê alguém, ela pega, copia o comentário e coloca com o jeito dela, mas coloca aqui. Mas qual é o objetivo? O meu objetivo na rede social é gerar relacionamento. Eu não estou aqui para ensinar, eu não estou aqui para vender, porque não é o meu canal de venda, mas tem pessoas que é. Então, qual é esse objetivo? Primeiro você precisa descobrir isso. E para você descobrir isso, você tem que pensar em você. E aí tem uma outra história que eu ouvi a Lucilena Galvão falando. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais ou menos a ideia. Ela fala assim, você tem o seu caminho. Você está ali, numa linha reta, né? É o seu caminho. Seu caminho foi traçado e existem pessoas que vão interceptar esse caminho. Se você, de repente, resolve parar no seu caminho e não seguir em frente, por qualquer motivo, a outra pessoa que ia interceptar o seu caminho lá na frente, ela iria encontrar com você para não cair no despenhadeiro, digamos, que a estrutura mental é essa. Sim. Se você para o seu, ela vai passar direto e vai cair no despenhadeiro. Então, o seu papel não está sendo cumprido. Caramba. Isso, para mim, é muito forte. Sim. Porque se você para por qualquer motivo e não segue, porque a gente tem dificuldades, mas a gente pode seguir com as dificuldades. E coragem é justamente isso. É você seguir apesar do medo. Se não for por você, se você não quer ou ainda não acha que você merece, faça pelo outro. Porque você pode interceptar ele no caminho dele, no momento que ele precisaria encontrar você. Então, isso, para mim, é o que me fez ter realmente esse choque de dizer, vai enfrentar sim, vai se colocar lá, vai fazer do jeito que você der, que der para você fazer. Eu tenho o meu ideal, eu ainda não cheguei no meu ideal, e pode ser que eu nem chegue, porque cada vez ele vai subir na régua, né?
mas Sim, eu tenho convicção de que eu estou no meu caminho e que as pessoas que vão precisar de mim, no momento em que eu estou ajudando. E aí eu não sei se você conhece o mito da caverna de Platão, sim, né? Ela fala também sobre essa questão de que nós somos ajudados por quem está mais próximo da gente na escala de entendimento, de evolução, e ajudamos quem está ao nosso lado, né? É uma escala a menos. Tem pessoas que estão 3 degraus à frente, mas ela, no momento que ela está, ela não consegue me ajudar, porque ela já entende de uma outra forma algo que eu ainda não tenho capacidade de entender. Então é essa metáfora de siga o seu caminho, porque você vai aprender de alguém e ajudar alguém. Quando eu comecei aquelas palestras, né, que eu conversava muito com o Ju e depois a gente fez, vinha sempre na minha mente, mas o que eu falo é tão básico, né? Tem pessoas que falam muito melhor, só que eu entendi que o que eu sei é mais do que o que alguém que estava ali indo para a palestra assistir. Então, a minha função é de passar esse conhecimento, justamente por conta dessa corrente. Ela fala dessa corrente, anos depois é que eu vim conhecer isso, mas eu tinha isso dentro de mim, eu só não sabia expressar. que Então é por legal. aí. Fernandinha, a Papo gente já muito está indo a filosófico. gente já tá indo pro final. E aí, Se deixar, eu deixa. fico aqui 2 horas com você. Não, o bate-papo é sempre muito bom e eu gosto demais de ouvir as histórias porque eu aprendo muito. E até para não me perder aqui, ó, a Gabriela Cato escreveu aí, ainda bem que você não saiu, né? Quando você desejou sair das redes sociais, ainda bem que você não saiu. E a Meire escreveu aí, importante essa sua fala. É importante a gente se adaptar, a gente adaptar os recursos à nossa realidade, né? E é curioso você falar isso. Eu já escrevi um texto e ele está pronto, eu ia publicar inclusive hoje, falando sobre o cuidado com os gurus, né? Cuidado com os gurus. Essa coisa de que, não, você assiste um cara, o cara diz assim, ó, você tem que acordar antes das 5. Aí você assiste outro cara e diz assim, você tem que dormir depois da meia-noite. Aí, tipo, daqui a pouco você não dorme, né? Um fala, ó, você tem que comer tal coisa, o outro, não, você tem que comer outra coisa. Então você não come, né? E a gente, claro, Exatamente. essas orientações elas são importantes para que a gente. Você já me ouviu falar sobre isso? Eu sempre uso uma frase que é: ache um caminho, depois ache o seu próprio caminho. Esses pseudos gurus eles são importantes sim para que a gente ache um caminho, mas a gente nunca pode esquecer exatamente do que você falou e do que a Mary comentou, de ajustar isso à nossa realidade, para que a gente não se torne, né, esses extremos que você falou no início, para que a gente tenha autenticidade, para que a gente de fato seja quem nós somos, né? E isso é super importante. E aí, como a gente está Pois é. caminhando aí para o finalzinho, Fernando, eu só queria recapitular aqui algumas coisas que eu sempre tenho feito isso aí nas lives, foram os pontos assim que eu anotei como talvez os mais importantes, e aí, se faltou alguma coisa, você me Vamos lá. comenta, tá? Então, a Fernanda, que era pré-aborrecente, que era diferente, que não se encaixava no mundo, né? E que aí depois foi para a faculdade e aí tomou aquela dose de ânimo, de coragem, falou: oh, dane-se o mundo, agora eu vou colocar tudo para fora, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu vou colocar para fora. E aí acabou indo para um extremo, né? Que, como você falou, algumas pessoas que acabavam te vendo de uma forma arrogante, porque isso é curioso, né? Quando você pega uma pessoa com um perfil dominante, que é uma pessoa muito segura de si, é louco isso, né? Porque gera essa sensação nas outras pessoas, né? Essa pessoa que se sente muito autoconfiante e gera um pouco dessa sensação de soberba. Mas você entendia que aquilo ali ainda não era você e que você precisava dar uma ajustada e encontrar ali quem era é, 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 a Fernanda de verdade. E para isso você falou que você precisou perceber que você não era vítima das circunstâncias, né? De que você tinha que, de fato, assumir um protagonismo nessa história. Você tinha que se expor, se colocar ali na frente de batalha, né? Digamos assim, para você tomar, de fato, parte da sua vida.
não simplesmente ir deixando que, né, como se fosse uma peteca sendo jogada aí para um lado para o outro. Já é um desafio gigante pelo fato de você se aceitar introvertida em um mundo, como você falou, onde só um terço das pessoas são introvertidas, o restante todo é extrovertido, quer que você fique sorrindo o tempo todo, que você seja, né, aquela alegria, entre aspas, que as pessoas confundem com essa euforia. E só o fato de se aceitar nisso já é uma loucura, né? Porque todo mundo meio que dá uma forçação de barra, né? Cadê? Você tá feliz? Eu tô feliz. Esse é meu estado feliz, Você né? sabe que, só um parênteses que veio à Sim, cabeça. Meu pai, até hoje, porque eu acordo quieta. sim, E ele, aí não sou de sorrir muito. Ele até sim. hoje diz assim: você só anda zangada. Putz, grila, velho. Não quer dizer que eu estou zangada. Eu só não preciso ser animador de Ficar torcida de manhã cedo, pô. e tá tudo bem, né? Entendeu? E tá tudo bem. Exato, Muito exatamente. legal. E aí eu fiz esse paralelo, né? Aquela pessoa que queria e não fazia, e depois a que fazia, mas não ligava. É, e o ponto principal, eu acho, da sua fala para esse momento da virada foi exatamente perceber que você precisava ter clareza sobre o motivo pelo qual você precisava fazer aquilo. As pessoas dizem assim: caramba, eu quero me dedicar mais ao meu trabalho. Ok. Por que você entende que você precisa se dedicar mais ao seu trabalho? Né? Qual a razão disso? Eu acho que de tudo que você falou foi um dos pontos mais, assim, mais importantes. Né? Eu falo sobre esse motivo extremamente poderoso, que é algo que te custa, mas que vale a pena. E aí você falou algo também super interessante, que é a questão que, se não for por você, que seja pelos outros. Porque uma vez que você. Caramba, essa história que você falou é muito legal, né? Assim, vamos colocar como uma predestinação, né? Existem caminhos predestinados a se encontrarem, e aí você não toma uma decisão, acabou. Esses caminhos não se cruzam e você não tem a oportunidade de transformar, de ajudar a vida de alguém. Então, se não for por você, que seja aí pelos outros. E para isso é necessário coragem, que pela definição que você trouxe do Murilo Gun, é exatamente o fazer com o coração, né? É o fazer que vem de dentro, que tem verdade. E você também citou a questão do Ikigai, o conceito japonês, aí a razão pelo qual nós somos, né? Digamos assim. No meio disso tudo, Fernandinha, tem algo a mais que passou despercebido, que você diz assim: Thiago, isso aqui é importante ou é isso aqui mesmo? É isso aí mesmo. É você acreditar em você. Eu acho que o princípio de tudo é você ter autoestima elevada. É você entender quem é você e ter autoestima elevada. O que é autoestima elevada? É você compreender que você tem defeitos, sim, que você tem dificuldades, sim, e você aceita elas. A minha dificuldade é de me comunicar, é de expressar sentimentos. Eu tenho, eu sei, e quando eu passei a entender isso e aceitar isso, a minha vida mudou. Eu resolvi, eu quero melhorar. Eu não vou deixar isso quieto só porque eu identifiquei. Mas eu não vou me exigir tanto, porque eu sei que minha personalidade é assim. Então eu me aceito e com isso eu tenho autoestima elevada. E uma pessoa que tem autoestima elevada, ela faz qualquer coisa. Ela é uma boa mãe, ela é uma boa amiga, ela é uma boa profissional. Ela encontra essa coragem, ela encontra esse porquê, ela faz bem para os outros, tudo. Então, para mim, a base de tudo é você ter essa autoestima elevada, porque você pode até se conhecer, você identifica, você faz o coach, você faz tudo, mas você não se aceita, você ainda briga com você demais por conta disso. E aí não vai para frente, não funciona, entendeu? Sim.
Então, Sim. o princípio de tudo, para mim, é essa questão de você se aceitar, se reconhecer e se aceitar. E acreditar que você tem algo que serve para ajudar alguém, que você tem um potencial aí dentro, que você tem um brilho, que é o que eu falei lá no início, que todos nós somos estrelas e temos luz própria e brilho, somos únicos, temos algo a comunicar e parte da gente. E fica melhor quando a gente faz pelo outro. Eu acho Que que é isso. maravilha. Fernandinha, muitíssimo obrigado. Obrigado demais, 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 demais por você ter aceitado aí o convite. Eu quero aproveitar, você que está assistindo, ó, se você precisa de ajuda com esse tema, essa questão de como que você começa, vai ter o workshop agora, primeiros passos, tá? Vai ser dia 18, dia 20 e dia 22 de janeiro. Hoje eu vou estar liberando o link para você poder se inscrever. Vai ser muito legal e eu recomendo que você participe. E eu quero que você também acompanhe e siga aqui a minha amiga Fernanda Underline Marca Pessoal, não é isso? Ou não? Fernanda com 2 Ds. Fernanda com 2D Underline Marca Pessoal. Vai ficar aí no feed essa gravação. Então, Fernandinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado por compartilhar a sua história, por separar esse tempo tão precioso para poder bater um papo aqui comigo, tá? Mais uma vez, ó, de coração, muitíssimo obrigado. Conte comigo e obrigado por me fazer entender que posso contar com você também, viu? Claro, sempre. Você sabe disso. Um beijo, gente. E Tiago é fantástico. Vão lá, se inscrevam no workshop, porque vale a pena. Bom, feliz 2001 ou 2000.